versículo de número 45. Lucas capítulo 8, versículo de número 45. Que bom que você está aqui. Que bom que vocês estão aqui. Que bom. Nós estamos desenvolvendo uma campanha de 40 dias de milagres de Jesus. E essa é a terceira mensagem, em que abordaremos o caso da mulher que sofria com hemorragia. É um caso muito significativo, porque aponta para a realidade de muitos irmãos e irmãs, pessoas que no dia a dia acabam vivendo espiritualmente, emocionalmente, hemorragias que podem estar inclusive tirando a alegria do viver, de estar em comunhão com tantas pessoas em volta, às vezes tirando a parceria da família, às vezes tirando a alegria do relacionamento, a esperança de um futuro melhor. O caso dessa mulher do fluxo de sangue, ou a mulher que possui uma hemorragia, é um caso que pode se aplicar muito bem na vida de muitos casamentos, de muitos relacionamentos de pais e filhos, pessoas que estão afastadas, muitos casos também de pessoas que estão gastando tudo que têm para tentar curar uma enfermidade. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção a tudo aquilo que for dito, e hoje em particular eu peço a comunicação. Menininhos de comunicação, por favor, hoje vocês vão ter que ser especiais, porque foi entregue, não era nem para eu falar que eu estou ao vivo, mas eu vou ajudá-los. Assim, eu coloquei PowerPoint para vocês, vocês têm videozinho que já deveria estar sendo liberado, tudinho. Então, vamos lá, fiquem ligados comigo e a gente vai fluir, fechou? Vocês não estão com nada? Meu Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos nessa? Lucas capítulo 8, versículo de número 45, tem uma palavra muito poderosa. E esses versículos que eu vou citar estão no slide. Então, à medida que eu for citando temas, versículos, os slides já dizem. Então, ajuda. É só colocar o slide, que vai ajudar. Diz assim, então vamos lá, deixa o slide de lado e vamos direto à mensagem. Ao que Jesus indagou, quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera. Mestre, a multidão se aglomera e te treme, e te espreme, e ainda assim desejas saber quem te tocou? E ainda assim desejas saber quem te tocou? Esse é um caso muito significativo, como havia dito, porque fala sobre uma mulher muito especial, uma mulher que demonstrou uma fé extraordinária. O contexto dessa passagem se encontra tanto em Marcos capítulo 5 como em Lucas capítulo 8, é o contexto que estamos lendo. E inicia com Jesus sendo procurado pelo responsável de uma sinagoga, um homem de autoridade. Esse homem se chamava Jairo. Esse senhor tinha um filho que estava enfermo, uma criança, uma filha que estava enferma em sua casa. E tendo feito o que podia fazer, já não tendo mais expectativas, ouviu falar de Jesus e mesmo sendo um homem de grande autoridade, ele decidiu ir até Jesus e pedir para que Jesus fosse na casa dele. Jesus, ao olhar aquele homem, ao perceber aquilo que aquele homem estava passando, olha, eu não sei você, mas eu acredito que Jesus se importa com todas as dores que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Às vezes nós enfrentamos dificuldades na nossa casa e acreditamos que Jesus não está olhando para ela. Às vezes nós enfrentamos enfermidades sobre pessoas que nós amamos e achamos que Jesus não se importa, Jesus não está vendo. Mas esse homem quebra esse paradigma, esse pensamento negativo e até errôneo, porque quando ele se apresenta a Jesus, pontuando o que estava vivendo, de pronto Jesus se coloca à disposição e vai no caminho para a casa desse homem. E a Bíblia diz que neste caminho uma grande multidão, como aqui, evidentemente que lá era um número infinitamente maior dos que estão aqui, mas eu imagino que só o número dos irmãos que estão aqui
nessa igreja hoje, contando com as crianças, eu acredito que para um ser humano já seria algo bem difícil ao caminhar, se locomover, sendo apertado, sendo espremido, pessoas tocando o tempo todo, pessoas falando o tempo todo, e Jesus andando, Jesus ali realizando até curas, realizando milagres, dando atenções para outras pessoas. Todavia, assim como esse homem chamado Jairo ouviu falar de Jesus e foi até Jesus, foi ao encontro de Jesus, foi colocar a causa dele para Jesus, existia uma mulher que estava no caminho, que também já tinha ouvido falar daquilo que Jesus fazia, e ela naquele exato momento decidiu fazer algo que fugia de um raciocínio humano. Ela decidiu dar um passo de fé, ela decidiu agir com ousadia, ela decidiu não apenas falar com Jesus, mas ela decidiu tocar em Jesus. O ponto é que, assim como a multidão é benéfica, porque ela demonstra que aquilo que Jesus estava fazendo era algo extraordinário, no caso, para aquela mulher, a multidão significava uma barreira para encontrar com Jesus, uma barreira para tocar em Jesus, uma dificuldade, quem sabe, para ser curada. Aquela mulher teve que romper determinadas dificuldades. Ela não era conhecida, ela não era uma pessoa com autoridade como o Jairo, e às vezes nós pensamos desta forma: não, Jesus se atentou para aquele ou para aquela porque ele é um pastor, porque ela é uma pastora, porque é um missionário, porque é uma missionária, porque é um empresário, porque é um comerciante, e aí vem uma mulher e quebra esse protocolo, e mostra que Jesus na verdade se importa com todos. A obra de Jesus é para todos. Aquilo que ele está fazendo é para todos. Então Jesus, ele vai direto, melhor, ele continua seguindo, e aquela mulher toma uma atitude de fé, e ela dá um jeito de romper as dificuldades e de tocar em Jesus. A Bíblia diz que ela não tocou no corpo de Jesus, a Bíblia diz que ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. E naquele exato momento, Jesus para. E até é meio emblemático essa situação, porque todo mundo para também, e os discípulos perguntam: mestre, o que aconteceu? E ele responde: alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou. Há muitos anos atrás, nós tínhamos uma senhora aqui nesta casa, que ela procurou uma pessoa para orar, e ela tinha uma dificuldade nas pernas, e houve aquela oração. Passadas algumas semanas, aquela senhora, ela voltou nesta casa, mas agora com a muleta dela, dizendo assim: eu já não preciso mais da muleta, dá a muleta para alguém. Às vezes, o que nos falta é romper dificuldades e dizer: eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso tocar em Jesus, porque quando eu tocar em Jesus, eu serei curado, eu serei curada. Eu preciso romper dificuldades, mas elas estão grandes. Eu preciso romper dificuldades, porque eu preciso chegar até Jesus. Talvez, pela grande multidão, seria dificílimo Jesus se atentar para a necessidade particular daquela mulher. Mas olha que coisa maravilhosa, às vezes nós queremos detalhar muitas coisas para Jesus. Jesus sabe qual é a nossa dificuldade. Jesus sequer orou por aquela mulher, Jesus sequer tocou naquela mulher, aquela mulher que tocou em Jesus, e quando tocou em Jesus, algo de Jesus saiu e tocou no corpo físico daquela mulher, e naquele exato momento, aquela mulher ficou curada. Completamente curada. Eu creio em milagres, eu creio em curas,
Eu creio no manifestar da glória de Deus. Eu creio no manifestar do agir de Deus. Eu já vi pessoas levantando de cadeiras de rodas e andando. No tocar de louvor, ninguém orou, ninguém declarou cura, e simplesmente quando o louvor tomou a casa, quando a unção de Deus tomou o ambiente, aquele senhor com as pernas finas, ele levantou da cadeira de roda, ele começou a andar meio que com dificuldade, daqui a pouco ele estava andando normal, e depois de alguns minutos mais ele estava correndo no recinto, porque o poder de Deus o alcançou de uma forma sobrenatural. Eu conheço pessoas que foram tocadas em suas colunas. Eu conheço pessoas que foram meio que ressuscitadas pelo Senhor. Os milagres são para hoje. Os milagres são para todos aqueles que servem a Deus. Os milagres são necessários para os dias de hoje, porque eles demonstram que o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que continua realizando prodígios, continua cuidando do povo dele. Essa história nos marca de forma tão profunda e desperta em nós algumas verdades tão maravilhosas. E eu quero aqui pontuar uma coisa incrível e algumas filigranas. Se você deseja receber a sua cura, primeira verdade, decida seguir a Jesus. Vamos lá, você pode repetir comigo a primeira verdade? Primeira verdade, decida seguir a Jesus. Decida seguir a Jesus. Marcos capítulo 5, versículo de número 24, diz que quando Jesus andou com Jairo, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Essa mulher estava dentro dessa grande multidão. Decida seguir Jesus. Mas eu estou seguindo de longe. É melhor seguir de longe do que não seguir. É melhor estar com Jesus focado. Não, eu estou olhando para Ele, eu estou acompanhando. Onde Jesus está indo, eu estou indo junto. Se eu quero ser curado, eu preciso seguir aquele que pode me curar. Eu tenho que ir direto na fonte. Eu tenho que ir direto naquele que pode transformar o meu viver. Eu preciso ir direto no Senhor. Alguns meses atrás, eu cheguei passando muito mal em casa e não contei isso. Na verdade, nem meus irmãos sabiam, só minha mãe, minha esposa sabia que eu liguei para ela e falei, vem para casa agora que eu preciso ir para o médico. Ela falou, o que está acontecendo? Eu não sei, mas eu estou passando muito mal. E eu nunca desmaiei, mas naquele dia eu praticamente desmaiei sozinho em casa. E eu voltei, aquela sensação muito ruim. Parecia que eu estava indo embora. Eu passei mal, simplesmente cheguei, comi e comecei a passar muito mal. Muito mal. E eu literalmente parecia que eu estava partindo. E eu não tenho dificuldade de viver não, tá? Tem gente que parece que quer morrer, mas eu não quero não, quero viver. Aleluia. Se Jesus quiser levar, é uma coisa, mas que eu amo viver, eu amo, meu irmão, aleluia, eu gosto de viver, com todas as dificuldades, eu amo viver, eu adoro viver. E naquele dia eu estava sozinho em casa, e eu lembrei de uma mensagem aqui nesta casa, que a Celinha pregou sobre a paz que excede todo entendimento. E eu falei assim com o Senhor, Senhor, só está o Senhor e eu e os anjos aqui no casa. Eu não sei o que estou sentindo, mas do jeito que eu estou, eu não consigo chegar no hospital. E eu estava mal, eu estava suando frio, eu estava me sentindo extremamente mal. E eu disse assim, Senhor, me toca nesta noite. Se eu creio que o Senhor pode realizar milagres na vida de outros, eu creio que o Senhor também pode realizar um milagre na minha vida. E aí do nada fluiu do meu coração aquela canção, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando
quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Meus irmãos, eu estava sozinho naquela casa, mas a presença de Deus veio tão forte em mim. Eu senti a glória de Deus como se uma mão estivesse tocando no meu peito, na minha barriga. E naquele exato momento, aquela suadeira foi sendo estancada, aquele mal-estar foi sendo estancado. E, meus irmãos, eu fiquei completamente restaurado para a glória de Deus. Às vezes nós corremos atrás de tantas pessoas, quando na verdade nós deveríamos dizer: Jesus, me toca nesta noite. Jesus, assim como tocaste em tantos outros, eu ouvi falar que o Senhor tocou em tantos outros, toca-me. Mas se o Senhor não pode tocar, de alguma forma eu vou te tocar nesta noite, de alguma maneira eu vou tocar na orla do manto, nas suas vestes, pela fé, Senhor, eu te tocarei nesta noite. Se você quer ser curado, se você quer viver algo extraordinário da parte de Deus, decida seguir a Jesus. Tem pessoas que estão seguindo medo, tem pessoas que estão seguindo a raiva, tem pessoas que estão seguindo a vingança, tem pessoas que estão seguindo as rivalidades, as guerras. Tem pessoas que estão seguindo aquelas coisas que guardam no coração, chamada de rancor. Tem pessoas que estão seguindo tantas coisas ruins. Ei, nesta noite, decida seguir a Jesus. Ele pode mudar a sua vida completamente. Aquela mulher já tinha se investido há 12 anos. Todo o seu recurso em remédios e médicos, e não foi curada. Pelo quadro dela, provavelmente em alguns momentos da vida, ela era colocada de lado pela cultura judaica. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: essa é a minha oportunidade, esse é o momento, é agora. Eu não tenho outra oportunidade. Às vezes nós agimos como se Jesus fosse passar na frente da nossa casa todos os dias, em todos os momentos. Mas aquela mulher não pensou desse jeito. Aquela mulher disse: é agora que ele está passando, é agora que eu vou tocar nele. Na verdade eu pensei, né? Não foi um grande homem, mas eu pensei o seguinte: o nível da sua entrega é o mesmo nível da sua necessidade. Qual o nível da sua necessidade? Será o nível da sua entrega. Existem pessoas que são muito polidas para algumas coisas, como na verdade deveriam se lançar. Deveriam falar: Senhor, Tu és a fonte de todas as coisas. Senhor, Tu és a fonte de todas as coisas. Segunda verdade, se primeira verdade é, decida. Primeira verdade é, decida. Segunda verdade, se você deseja receber a sua cura, supere as barreiras e aplique a fé. Segunda verdade, supere as barreiras e aplique a fé. Vira para quem está ao teu lado e fala: supere as barreiras, aplique a fé. Marcos 5, 25 ao 27 diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Que isso, né? Gastou tudo que tinha, mas o texto bíblico deixa bem claro: em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Supere as barreiras e aplique a fé. Naquele momento ali não bastava romper as dificuldades. Naquele momento ali também tinha que ser aplicada a fé. Tem pessoas que estão tão próximas de Jesus, mas não sabem ainda aplicar a fé.
Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nossas ações com Deus não podem ser ações políticas. Não podem ser ações da boa vizinhança. Às vezes nós fazemos, né, uma boa vizinhança para viver bem com os outros. Vamos fazer a boa vizinhança. Vamos tomar uma atitude política aqui. Mas com Jesus ele não aceita a atitude de boa vizinhança. Ele não aceita a atitude política. O que Jesus quer é atitude de fé. Você pode repetir comigo? Jesus não aceita atitude política. Ele não quer saber da atitude da boa vizinhança. O que ele quer é uma atitude de fé. Eu preciso ter fé. Um grande homem chamado Senhor Vilásio diz assim: o crente sofre não é por falta de fé, o crente sofre por não exercer a fé. O crente sofre não por falta de fé, o crente sofre por não exercer a fé. A Bíblia diz: se nós pedirmos com fé que um monte saia de um lado e vá para o outro, será feito. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Me parece que esse pedir mal, existe um conceito ali sobre necessidade, mas também tem um conceito ali sobre questões que nós queremos só para nós mesmos, mas que não estão casadas com o sentido de Deus. Mas tem algumas outras coisas que demonstram claramente que Deus também quer fazer. Deus também quer realizar. Nós precisamos então seguir e andar através da fé. Nós precisamos olhar uma situação, encarar aqueles desafios pela fé. Eu acredito que Davi, ao encontrar aquele grande homem, se ele fosse apenas pelas condições físicas, ele não teria encarado e vencido aquele gigante chamado Golias. Mas naquele exato momento, no campo de batalha, Davi o encarou e disse: quem és tu, incircunciso, para afrontar o exército de Israel? Em algumas versões, o exército do Deus vivo. Davi tirou a batalha do campo natural e jogou para o campo espiritual. Às vezes o que nós precisamos fazer é pegar aquilo que nós estamos vivendo e entregar para Deus, dizer: Deus, está aqui. Olha essa barreira. Olha as dificuldades que se apresentam. Tem momentos que nós precisamos romper. Tem coisas que são naturais, como no caso desta mulher. O que a dificultava era uma multidão composta de pessoas naturais. Mas existem momentos na nossa vida que as multidões que se apresentam, elas são espirituais. Desânimo que às vezes bate. A tristeza que às vezes tenta assaltar o nosso coração do nada. Você está lá, dormiu bem, do nada acorda mal. Aí pergunta assim: o que está acontecendo? Estou triste. Mas aí que vai fazer nada, só estou triste. Ah, meu irmão, toma fé, né, no café da manhã e reaja. Fala assim: está amarrado, só tem o dia de hoje. Não vou deixar essa tristeza bater o coração. Não vou deixar. Não vou deixar. Estou atribulado. Estava. Tribulação não é minha. Estava. Agora estou de boa. Aleluia. Rompa as dificuldades, as barreiras. Supere as barreiras. E aplique a fé. Aplique a fé. Está vendo alguma coisa estranha acontecendo? Aplique a fé. Rompa as barreiras, aplique a fé. Está sentindo algumas dificuldades? Supere as barreiras e aplique a fé. Aquela mulher, ela se aproximou por detrás de Jesus, ela rompeu a barreira. E ela tocou em Jesus e ela aplicou a fé. Deixa aqui fazer uma aplicação interessante. Tem pessoas que teoricamente têm fé, mas não têm disposição para nada.
É tipo aquela pessoa que diz, Senhor, eu quero muito ser isso, e não faz nada para ser. Não tem aquelas pessoas que demonstram uma fé, mas não é uma fé operosa? Ah, vou ficar aqui que tá bom. Ah, vai ficando, vai ficar mesmo. Já está ficando. Já ficou? Já, então vai continuar ficando. E tem pessoas que na verdade conseguem romper barreiras, mas não tem fé nenhuma. É muito braço, é muito eu posso, é muito eu consigo. Eu aprendo biblicamente que nós temos que aplicar as duas coisas. Precisamos ser daqueles que fazem e precisamos ser daqueles que creem. E é muito melhor quando nós somos daqueles que fazem e creem. Tem coisas, meus irmãos, que só vão romper pela fé, mas que vai exigir de você um certo sacrifício. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Quando eu quis trabalhar, na verdade eu trabalho desde 6 anos de idade. Aos 11 anos eu comecei o meu primeiro empreendimento com meu irmão, carregar caixas de refrigerante para a barraca. Cada caixa que carregava era R$1 que ganhava. O Léo era mais forte, ele ia carregando o carrinho. Quando o morro tinha chovido, não tinha asfalto, então ficava tudo lameado, então ele puxava a corda e eu ia carregando o carrinho. Então vamos embora, força e vamos embora. Aos 15 anos eu comecei a trabalhar com carteira assinada. A minha mãe foi a primeira vez comigo e disse, em Riachuelo, esse é o caminho, eu tenho que trabalhar, não dá para vir. E aí? Vou. E aí eu ia de casa, ia para Riachuelo. Aí você pode falar assim, mas você tinha dinheiro? Não tinha dinheiro, eu ia para o Riachuelo sem dinheiro. Eu estudava, então usava a camisa da escola para ir para o Riachuelo e depois ia para a escola direto. Eu falo, Jesus, não estou pecando não, Jesus, de fato eu vou depois, só vou desviar um pouquinho o projeto. Vou para o Riachuelo primeiro, depois vou para a escola. Eu me lembro que o pessoal comia, eu não comia nada, porque eu não tinha dinheiro. As crianças iam para lá, eu não tinha dinheiro. Mas a meta era me formar e trabalhar. Quando comecei a trabalhar, fui para a Caixa Econômica, e aí depois da Caixa Econômica, depois de alguns anos lá, virei bancário temporário, depois bancário temporário, não renovou, fiquei desempregado 1 ano. Aí chegou a oportunidade de trabalhar na Barra. Aí falaram assim, só dou uma passagem. Eu falei, tá bom, aceito. Mas você vai ter que tirar do bolso. Eu falei, tá bom, aceito. Não tem a ver onde eu vou, tem a ver com a promessa que eu tenho. Eu falei, eu aceito. Mas você vai aceitar mesmo? Aceito. Eu quero trabalhar. E aí eu fui para a Barra, recebia uma passagem para ir, uma passagem para voltar, mas eu usava 3 passagens. Então eu tinha que acordar cedo demais. E eu descia todo dia para a Barra, 4 e pouca da manhã. Ei, eu vou aplicar aqui um negócio agora. Tem pessoas às vezes que... E aí, vamos embora? Cadê o anjo? Oh, Deus, manda o corvo para me alimentar. Aleluia. Eu sou homem de fé. Oh, Deus. Mas vamos orar então. Eu estou tão desanimado hoje para orar. Eu sei o que está acontecendo comigo. Não, você não sabe? Não. Quer que eu fale mesmo? Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3 e 4, quem não trabalha não come. Às vezes o que falta na nossa vida é agitação, filho. Dá uma guinada, fazer assim, ó. Olha pro rosto, olha no espelho, fala assim, ei macho, ergue a cabeça, assume a posição. Ei alfinhas, cadê os alfinhas? Viraram gatinhos agora. Terrível isso, viraram gatinhos. Viraram gatinhos, meu Deus.
Às vezes nos parece, sabe, que estão tirando esse... Eu estava pensando esses dias, eu falei, Webinho, eu sou daqueles macho alfa da antiga. Estou começando, não é só macho alfa não, é macho alfa da antiga. Porque os macho alfas agora são muito inovadores. Falam, meu Deus, hein? Muito delicado. Esses machinhos alfas. Tudo machuca. Vambora, meu santo! Vambora, minha santa! Diz assim, meu coração queimou, eu vou falar tudo. Meu Deus do céu. É como certas irmãs reclamam. Às vezes dá vontade. E você está fazendo o que para ajudar? Hein? Aleluia! Cai dentro, soma força, vamos lá. Dá o teu jeito, meu irmão. Não sabe assoviar, pelo menos aprenda a cortar cana. Vambora! A vida está difícil. Supere as barreiras e aplique a fé. Coisa está difícil, tá? Mas supere as barreiras e aplique a fé. Parado que não dá para ficar. Eu estou aqui cheio de hemorragia, ninguém me vê. A mulher fala, estou ruim já. Jesus está passando, é minha oportunidade. Espera aí, multidão. Multidão? Que multidão? Eu vou tocar em Jesus. Eu vou tocar em Jesus. Não vou fazer porque não dá, mas porque você não sabe que não... Como você sabe que não dá? Porque eu acho que não vai dar, mas você fez, não fez. Meu santo, como você sabe que não vai dar se não fez? Rompa as dificuldades, supere as barreiras e aplique a fé. Aplique a fé. Às vezes no casamento a gente tem barreiras, todos nós temos barreiras, mas tem um que tem que romper a barreira e dizer assim, e aí? Chato ou não, no largo de você. Quem nunca ouviu falar isso, eu vou falar como já falei, falo de novo como Analisa, eu falo, garota, já investi muito em você, eu vou viver até 100 anos, porque eu não vou dar mole para ninguém. Muitos anos investindo, aleluia. Investimento, meu Deus, tá me tirando os cabelos da cabeça. Dá não, varão. Assim. Vou montar minha casa e vou morrer. Não vou nada, meu irmão. Vou curtir tudo que Jesus tem para minha vida. Vou deixar nada para ninguém. Vou viver tudo. Tem alguns pais que falam, eu estou trabalhando para deixar algo melhor para os filhos. Não deixa não, viva com eles hoje. Porque você vai morrer, eles vão gastar tudo e não vão nem lembrar de você. Vive hoje. Marca hoje, que amanhã pertence a Deus. Cada um vai ter que cavar o teu poço e beber a sua água. Cai dentro, filho. Tem pais que se matam. Eu estou dando melhor para o filho, e o filho está dando melhor para o pai? Meu pai tem que me sustentar. Bonitão, bonitona. Não vai. Os pais se matando. Rompa a barreira hoje. Alguém tem que quebrar essa barreira. Alguém tem que realinhar e tocar com fé. Terceiro, se você deseja receber a sua cura, mentalize e declare a sua cura. Terceira verdade, mentalize e declare a sua cura. Marcos capítulo 5, versículo de número 28, diz o seguinte: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Olha só, deixa assim, pode deixar isso daí. Porque ela pensava, ela pensou
Imediatamente ela foi lá e declarou. Ela pensou e declarou. Ela pensou, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei. Ela pensava: se eu tocar, e ela declarou: ficarei. Não tinha dúvidas no coração dela. Bill Johnson tem uma frase muito interessante: não posso me dar ao direito de ter na minha mente nenhum outro pensamento senão os de Jesus. Que lindo isso daqui, né? Eu acho que se você tivesse celular, ao invés de estar mandando zap para os outros, você tinha que tirar uma foto disso. Acho que você tem uma caneta, você tinha que escrever. Isso é importante fazer. Bill Johnson, pastor muito espiritual, disse: não posso me dar ao direito de ter na minha mente nenhum outro pensamento senão os de Jesus Cristo. Um dia perguntaram para mim: pastor, que tipo de música que o senhor ouve? Eu falei: aquelas que adoram a Deus. Mas o senhor não é eclético? Nem um pouquinho. Ou dos meus lábios saem músicas que adoram o Senhor, saem músicas que adoram o capeta. Mas a música que eu ouço não adora o capeta. E a vida de quem está cantando, como é? É bem verdade, se for ver, né? Até nas músicas cristãs você tem que fazer essa seleção também. Quem está cantando? Porque a coisa está tão feia que está feia. Meu Deus do céu. Mas se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho que fluir em alguma coisa, eu vou encher minha mente com coisas do céu. Em Colossenses capítulo 3, diz que se nós fomos ressuscitados com Cristo, devemos pensar nas coisas que são de cima. Nós precisamos povoar nossa mente com coisas que são de Deus. Imagine você povoar sua mente todos os dias com a reportagem de pessoas que só falam coisas ruins. Hoje, antes de vir, eu descobri que a nossa imprensa foi curada da crítica. Ela foi curada. Eu fiquei grato a Deus pela nossa imprensa, porque há 3 anos a gente viveu um dos piores momentos nessa nação, que foi o Covid. Mas agora a dengue, que não matava mais ninguém, já está alcançando 1 milhão de pessoas. Vocês sabiam disso? Porque a mídia não está falando, mas os jornais estão propagando. Nós temos 200 mil habitantes e só tem 3 milhões de vacinas. Mas se você colocar sua mente nisso, você pifa. Quantos irmãos aqui nesse pouco período ficaram dengosos aqui na igreja? Levante as mãos. 1, 2, 3. Minha mãe está dengosa, 4 lá. 5. Período curtinho de tempo. Se nós povoarmos a nossa mente com coisas ruins, a gente adoece. A gente adoece. Esses dias eu estava bravo em casa, eu falei: meu Deus, esse dinheiro não dá para fazer compra. E minha esposa muito sábia falou: Diego, não está dando para muita coisa não. A coisa está feia. Meu Deus, Diego. Eu falei: até o ovo, brincadeira, só estou falando brincadeira. Até os 30 ovos por R$10. Agora é 20. Manteve o preço, mas diminuiu a quantidade. Coisa está feia. Só Jesus. Mas veja bem, se você ficar botando a sua cabeça nessas coisas, você não suportará. Se você ficar colocando a cabeça nos problemas, você não suporta. Ontem, evangelizando essa localidade, o primeiro homem que encontrei tentou levar a conversa, melhor, de muitos que encontrei, teve um que tentou levar a conversa para o aspecto político à direita. Aí, fazendo críticas muito severas às esquerdas. Tão severas que eu não aceitei. Eu falei: não, eu não penso como o Senhor. Eu acredito que não é desse caminho.
né, teve uma crítica muito severa, mas muito severa mesmo, que meu coração, o Espírito Santo na hora, eu falei, não é desse caminho. E depois ele conversou comigo, foi uma benção. Mas ele estava com o coração muito angustiado. Aí desci uma rua, encontrei uma outra pessoa do aspecto da esquerda criticando o aspecto da direita. E eu também, da mesma forma, ouvi o que está sendo dito, mas fui cumprir a minha missão. E tanto por aquele que era do aspecto da direita, quanto aquele que era do aspecto da esquerda, sabe aquilo que eu falei para os dois? Sabe o que eu falei para os dois? Nosso lugar precisa de paz, e a paz só quem pode dar é Jesus Cristo. Ele é o único que pode dar a paz na nossa localidade. Se nós colocarmos a nossa cabeça na política, nós vamos adoecer. Quem está entendendo essa mensagem aqui hoje? A gente tem que fazer aquilo que como cidadão devemos fazer, mas não tire os momentos de comunhão na sua casa com discussões políticas. Não tire momentos de festa na sua casa por causa de candidatos. Não tire um sono da sua vida por causa de dificuldades. Faça o que você pode fazer, mas preserve a paz. Preserve a paz. Guarde, porque ela é valiosa. A proteja de todo o coração. Você é cidadão. Você tem o seu direito em votar em quem você quiser. Você tem direito de conversar com quem você quiser, mas não deixe essas coisas acabarem com aquilo que temos de essencial, que é a comunhão. No que se refere a mim como pastor, eu aprendi uma coisa: eu preciso mexer com coisas que são do céu. Vira para o teu irmão e diz: meu irmão, se for irmã, fala minha irmã, né? Então, meu irmão, se encha com coisas que são do céu. Não deixe que nada te atrapalhe nessa comunhão com Deus. Encha sua mente. Ela pensou: se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. É bem verdade que às vezes tem um outro aspecto nisso, que quando nós estamos passando um momento difícil, tem aquelas pessoas que falam assim: ih, esse daí, com todo respeito, Iago, não tem como não te olhar e louvar a Deus pela sua vida. Ontem eu vi ali na rua, eu falei: estou tão feliz que você está gordinho, Iago. Não foi assim, Iago? E ele ficou assim, morreu de rir depois. Falei: meu Deus! Né, mamãe do Iago, esqueci só o nome da senhora. Dona Inácia, me diz que não está feliz com a gordurinha do Iago. Aleluia, eu fiquei muito feliz. Por quê? Alguns meses atrás a Mara nos levou lá no Iago. Iago estava acamado, né, Iago? Posso falar um pouquinho, Iago? Até me emociona. Meu Deus do céu, estou emocionado. Iago estava acamado. Iago estava pele e osso. Quando eu cheguei naquele lugar, parecia que Iago estava se aprontando para partir. Mas naquele dia nós oramos pelo Iago, assim como muitas pessoas também oraram pelo Iago. E hoje Iago está aqui, restaurado para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, talvez Iago ouviu muita coisa quando estava lá acamado. Ih, não tem mais jeito. Ih, não vai dar mais. Ih, já era. Agora já foi. Não é assim na nossa vida, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, sempre vem os emissários do cão e fala assim: dá não. Não vai conseguir. Não vai dar certo não. Não vai nem chegar ali na ponta. Mas quando nós estamos nos enchendo daquilo que é de Deus, o inimigo pode vir por um caminho, mas ele voltará por 7.
que a nossa mente ela está protegida. Se encher com coisas que são de Deus é sábio, é proteger a mente de qualquer intenção, qualquer sugestão, qualquer pensamento ruim. Eu não sei você, eu não sou daquele pensamento positivo. Eu sou daqueles que creem no pensamento do alto. O que tem que nos direcionar é o Espírito do Senhor. Marcos 5:29 diz: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Vamos declarar juntos esse versículo? Aí na tela: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu. Deixa esses slides aí. Grife 2 palavras, imediatamente, e aí 3 na verdade. Seu sofrimento. Não fala a sua enfermidade, porque foi além de uma enfermidade. Aquela enfermidade acabou gerando naquela vida um sofrimento. Às vezes a gente começa vivendo uma coisa, mas aquilo desencadeia tantas coisas, não é isso? Mas olha que coisa linda, ela foi para ser tocada com Jesus, para tocar em Jesus e ser curada, mas depois ela entendeu que na verdade o que ela ganhou não foi só a cura, o que ela ganhou foi libertação, inclusive do sofrimento dela, porque a cura era o estancar a hemorragia, mas o sofrimento era os momentos que ela não podia estar em família, era o dinheiro que ela estava gastando sem ter mais, era a vergonha de estar com aquela situação. Quem está entendendo isso daqui? Quando nós tocamos em Jesus, essa mulher nos ensina que imediatamente nós podemos ser curados. Seja curado então nessa noite. Seja curada nessa noite. Se a sua enfermidade é física, seja tocada agora. Eu nunca vi isso presencialmente, mas já vi inclusive pernas sendo esticadas. Veio um americano do Havaí, isso. E ele orou por uma pessoa que tinha uma perna mais encolhida. Ele falou: meu Jesus pode te tocar. E aquela pessoa: não. E ele falou: olha, Jesus chama tanto. E aquela pessoa aceitou ser orada. E ela colocou aquela pessoa sentada. E ele orou por aquela perna. E aquela perna que nitidamente era maior, na presença de todos, aquela perna começou a esticar. E aí depois ele tirou a muleta daquela pessoa e falou: anda agora. E aquela pessoa que andava assim, aquela pessoa andou normal. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito tanto no poder de Deus, que inclusive pode tocar em ossos. E coisas extraordinárias podem acontecer. Se você deseja receber a sua cura, em quarto lugar, toque com fé diferenciada. Vamos repetir juntos? Em quarto lugar, toque com fé diferenciada. Marcos capítulo 5, versículo de número 30, diz algo que é tão extraordinário. Marcos 5:30 diz: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quem acredita como eu que Jesus estava sendo tocado por muitas pessoas naquele dia? Na galeria, vocês acreditam? Aqui embaixo, vocês acreditam? Eu acredito. Jesus estava sendo tocado por muitas pessoas, mas teve algo que aconteceu ali e fez com que Jesus parasse. E ele disse: alguém me tocou.
alguém me tocou. E esse toque foi diferenciador. O que Jesus fez na vida daquela mulher foi extraordinário, porque aquela mulher naquele exato momento também fez algo extraordinário. Quer viver algo extraordinário na sua vida? Faça algo extraordinário para Deus. Faça algo extraordinário para Deus. Não foi só um toque, não só foi um toque de curiosidade, não só foi um toque de aproximação, foi um toque de fé. Naquele exato momento, Jesus entendeu que aquele toque foi algo marcante, porque dele saiu poder, saiu virtude. Talvez você esteja aqui nessa noite e ninguém tocou na sua vida, mas pode ser que na medida de todo culto, alguma coisa te tocou aí, mesmo sem alguém ter imposto as mãos em você. E o Senhor está tocando na sua vida hoje. Eu estou certo que algumas pessoas sairão daqui deste lugar, não da mesma forma que entraram, mas diferentes. Toque com fé diferenciada. Só a fé pode nos diferenciar de pessoas. Não é o quanto de dinheiro que temos na conta, não é qual o carro que nós temos, não é a casa que nós temos. O que nos diferencia de outras pessoas é o nível de nossa fé. Tenha fé, toque Jesus com uma fé diferenciada. Quinto, penúltimo ponto, se você deseja receber a sua cura, assuma sua fé em Jesus. Para não deixar você dormir, olha para quem está ao teu lado e fala: assuma a sua fé em Jesus. Marcos 5, do 31 ao 33, já diz algo tão especial. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor. Jesus parou, ele continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aleluia, a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aleluia, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Aquela mulher assumiu que foi ela que recebeu aquela graça, e foi ela que foi curada e foi liberta daquele sofrimento, e ela fez isso publicamente. Ela recebeu a graça de Deus, e ela fez questão de publicamente atestar que foi ela que foi tocada. Eu acredito que Jesus sabia que era ela, mas era como se fosse o Cristo dizendo: quem me tocou? Eu sei que foi você, e aí você? É como se o Cristo estivesse dizendo: e aí? A sua fé é só para ser curada, ou a sua fé também é para testemunhar? E aquela mulher disse: fui eu. Ninguém que tem uma experiência com Deus vive da mesma forma. Essa pessoa é transformada. E onde ela vai, algo que ela viveu se torna o testemunho. Um dia um grande homem disse: o milagre que você viveu é o testemunho que você carrega. O milagre que você viveu, é o testemunho que você carrega. Eu vejo pessoas aqui que são testemunhos ambulantes, porque foram tocadas profundamente por Jesus, e tocaram Jesus e receberam virtude. Eu não sei você, mas eu quero viver mais testemunhos da parte de Deus. Estava pensando com a minha mãe um tempo atrás, qual a diferença de Esaú e Jacó? Esaú tinha o direito da primogenitura, mas Esaú não valorizava a primogenitura. Ele a vendeu por um prato de lentilha. Estão lembrados disso?
Jacó, ao contrário, não tinha o direito, mas valorizava. E a coisa com Jacó é tão profunda que Jacó era, eu vou usar aqui um termo, mas com respeito, Jacó era um tarado por bênção. Onde tinha bênção, ele estava, tem bênção aí? E um dia o anjo estava lá perto dele, ele falou, já que você está aqui, eu não te deixo embora enquanto não me dá minha bênção. Jacó valorizava uma bênção, um homem para valorizar uma bênção. E ele lutou com o anjo, ele não largou enquanto o anjo não deu a bênção para ele, mas teve um preço pago, mas não importa, o que eu quero é a minha bênção. Existem pessoas que têm o direito, mas não valorizam, fazem pouco caso, até fazem contrário, criam caminhos contrários, mas tem pessoas que não estavam contadas, mas valorizam tanto aquilo. Eu acredito que os céus olham para o direito da primogenitura ou para a bênção, não como alguém que está ali destinado a receber aquela bênção, mas ele age como se quem está preparado para receber aquela bênção. Estão entendendo isso? Não é destino receber, mas não é o ponto do destino para receber. O ponto é o quanto estou preparado para receber. Assuma a sua fé. Se você foi tocado por Jesus, diga para todos que te tocou. Quem te tocou? Jesus. Quem te salvou? Jesus. Quem te transformou? Jesus. Jesus que fez isso. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Conta-se a história antiga, é uma história de pessoas que estavam vivendo certa religião, conhecendo a história de uma família muito pobre, decidiram dar muitas coisas para essa família, mantimentos. E essa família foi orar, e quando chegou em casa, estava todas aquelas bênçãos lá, de mantimentos, e aquela pessoa fez questão de dizer quem tinha enviado, e aquela pessoa disse que foi o diabo que mandou aquelas bênçãos. E aquela pessoa cheia de Deus falou, quando Deus determina, até o diabo obedece. Não tem aquele político que te ajudou naquele exame? Não foi ele que foi de bom grado, não. Ele foi a resposta de Deus à sua oração. Não tem aquela internação? Foi a resposta de Deus à sua... Não tem aquela provisão que chegou? Foi a resposta de Deus à sua... É Deus que sempre te sustentou. É Deus que sempre te manteve de pé. Sempre foi Deus, meus irmãos. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Assuma a sua fé em Jesus. Sempre foi Deus. Sexto e último. Se você deseja receber a sua cura, compartilhe seu testemunho de cura e vitória. Marcos 5,34. Então ele disse, filha, a sua fé curou. Meu Deus, né? Eu acho tão enigmático. Cadê o mestre Alex? Porque Jesus, sabe, foi Jesus que curou, mas Jesus fala assim, foi a sua fé que te curou. Eu já tive em rodas web teológicas para conversar sobre isso. Ou foi a fé da pessoa. Mas nesse caso específico eu quero aqui não ficar em cima do muro, eu quero ir direto. Jesus estava como aquele ali dizendo, olha, eu estou aqui pronto para fazer isso, para curar, para abençoar. Mas tem pessoas que não alcançam porque não estão indo com a única coisa que pode abrir a porta da bênção, que é a fé. Mas tem alguns que aprenderam que o caminho da bênção é o caminho da fé. E Jesus olha para essa mulher, talvez até para testemunhar para os outros, e diz, a sua fé te curou.
Jesus não está se isentando como um agente transformador daquela vida, mas Jesus está pontuando para testemunho para os outros que, na verdade, para receber a bênção é necessário ter fé. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Naquele exato momento, Jesus estava dizendo para todas aquelas pessoas: está aí o testemunho. O milagre que você viveu é um milagre, é o testemunho que você carrega. O milagre que você viveu é o testemunho que você carrega. Numa aula de evangelismo, eu concluo dessa forma. Eu disse que eu pego pouquíssimos Ubers, porque carro, quando eu vou pegar o Uber, quando eu deixo o carro para consertar, e aí eu vou de Uber para algum lugar. E quando eu estou no Uber, quando a pessoa está mais receptiva, eu começo a conversa assim: irmã Isabel, começa assim: como você está? Está rodando desde cedo? E a pessoa diz: estou bem. Quando começa a rodar desde cedo, fala: estou desde cedo. Quando não, comecei agora, vem mais uma pergunta: você vai rodar até que horas? Aí fala: devo ir até mais tarde, devo ir até a noite. E eu digo: e aí, mas como você está? E a pessoa fala um pouquinho: estou bem, estou mal, estou assim, estou assado. E eu digo: você tem família? E a pessoa vai dizer: tenho, não tenho. Você tem filhos? E aí a pessoa diz: tenho, não tenho. Mas quando chega nos filhos, eu falo: rapaz, você sabia, a história é sempre a mesma, você sabia que eu sou um homem que descobri nos meus exames pré-nupciais que eu tinha dificuldade de ter filhos? Aí ele já fica assim. Eu não sou estéril, mas as dificuldades que eu tinha, talvez eu teria que passar por uma cirurgia. E ainda assim não era garantido ter filhos. Então, mesmo passando a cirurgia, minha esposa tinha que ser muito fértil. Mas olha como Jesus faz, olha só a chave, né? Olha como Jesus faz. No momento mais difícil da minha vida, depois de 5 anos casado com minha esposa, eu que sou um homem macho, todavia, da antiga, brabo, raiz, eu comecei a ficar enjoado. E eu não sabia que água tinha cheiro, mas eu senti o cheiro da água e coloquei tudo para fora. Naquele dia eu falei: mulher, tem alguma coisa estranha comigo? No outro dia, a mulher começou a ficar meio enjoada e foi para o hospital. E no hospital disseram: é infecção urinária. Mas eu, como um homem de fé, olhei para ela e falei: você não vai tomar um remédio. Mas a mulher às vezes é braba, fala: como eu não vou tomar remédio? Quem tem mulher braba aí de casa também, levanta a mão, não, você vai apanhar. Levanta nem, olha de lado, porque ela pode estar olhando para você. Você me olhou de lado por quê? Brincadeiras isso, tá? Eu falei: você não vai tomar remédio. Aí eu falo: sabe o que aconteceu? Aí o cara tá ali já dirigindo, fala, tipo assim, fala. E eu falo: pois bem, fomos em outro hospital. E aí a enfermeira nem fez exame. Quando olhou para ela, falou: o que você tem, moça? Ela falou: estou vindo de tal lugar, disseram que eu estou com infecção urinária. E a enfermeira disse: infecção urinária nada, isso é gravidez. E fez todos os exames e orientou: vai lá, compra o teste da farmácia. E naquela noite ela comprou o teste da farmácia e estava lá grávida. Mas a esposa queria garantir que estava grávida. No outro dia foi também fazer o exame do sangue, beta, e estava lá grávida. Ela falou: não, eu tenho que fazer o terceiro, muito próprio para as irmãs entendem isso. Quando chegou lá, o útero está fechado 3 vezes. E ela estava grávida. Mas tem que falar com emoção, porque o seu milagre é o seu testemunho.
Aí o homem já está assim, eu falei, Deus me deu a Kiara, porque nas dias de lutas o Senhor me alegrou. Mas você acha que parou por aí? O cara já está assim. Quando Kiara estava para fazer 3 aninhos, eu conversei com a minha esposa e falei, vamos segurar até os 8, 9 anos. E lá a gente pensa, se não quisermos mais ter filho, eu mesmo faço cirurgia, eu te garanto. 2 semanas depois, saindo da igreja, eu parei o carro na farmácia e falei, compra o teste, porque eu estou de novo sensível. Estou sentindo algo de estranho, estou enjoado. As 2 gravidez, que coisa é essa, né? Eu posso falar que eu fiquei grávido junto. As 2, Deus fez, vou arrebentar contigo, neguinho. Eu te deixei enjoadão. Que coisa terrível aquela. Cheiro de perfume matava. Meu Deus, que negócio é esse? E varão, irmão, quando ela fez o teste, estava lá, grávida. Mas sabe o que ela fez? No outro dia, ela fez de novo o exame de sangue. E também foi lá no outro exame. E só testou que estava grávida quando veio 3 confirmações. Aí Deus me deu Brian. Aquele ali é filho de pastor. É a história que eu conto em todo o curso de evangelismo que eu faço. E é a história que eu falo para todos os Ubers que abrem porta para mim. E aí eu termino dessa forma. Deus é tremendo. Ele continua fazendo milagres. Deus coloca tudo na hora certa, no tempo certo, Ele resolve tudo. E na sua vida, como você está? O seu testemunho é o seu? Iago, o seu testemunho é o seu milagre é o seu testemunho. Pati, Lice, Vaneide, Nádia, a Gabi aí, Osana, Tiago, não é isso? Tiagão, Soninha, irmã Sônia. Capeta tentou te passar rasteira, mas tinha os anjos do Senhor falando, não, com ela não. O Senhor te sustentou com mãos fortes. Foi feio o negócio. Mas ó, você está de pé. Você está de pé. Irmã Elizabeth, você está em casa. Mas você está de pé. Eu ouvi o irmão Francisco falar, irmã Verônica gravou o videozinho para mim. Oi, pastor. Aleluia! Você talvez não esteja entendendo bulufa. Sabe por que o irmão Francisco não estava falando? Nada. Fale, aleluia! O anjo está ensinando ele a falar mais uma vez. O seu milagre é o seu testemunho. Jesus disse, agora propaga esse milagre. Quem está disposto aqui a propagar os milagres que está vivendo? Tem muitas pessoas que precisam ouvir dos milagres que Jesus fez na sua vida. Tem pessoas que estão cansadas de teoria, elas precisam ouvir e ver sobre os milagres, sobre aquilo que Jesus fez. Não tem a ver sobre o Jesus que tocou o outro, tem a ver com Jesus que tocou a minha vida, tem a ver com Jesus que me transformou, tem a ver com Jesus que mudou a minha história, tem a ver com Jesus que está comigo em todos os momentos, tem a ver com Jesus que é meu companheiro de todos os dias. Quem te tocou? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Tema da noite: Jesus e a sobrenatural cura da mulher hemorrágica. Jesus e a sobrenatural cura da mulher hemorrágica. Eu quero te convidar
Nós vamos orar juntos. Mas antes de orar, eu queria muito que você, domingo que vem, estivesse aqui nesta casa. E se você pudesse trazer mais um. Vocês que são visitantes, façam essa campanha conosco até dia 31 de março. Domingo à noite, nós vamos falar sobre a libertação do homem endemoniado. Me parece que tem tantas coisas na nossa vida, né? Que a gente enxerga nitidamente que é o inimigo que está fazendo, às vezes não conosco, mas às vezes com os outros. Se você conhece pessoas que estão em vício, se você conhece pessoas que estão vivendo situações de aprisionamento espiritual, esses são os alvos. Tragam-os semana que vem. Fala assim, Jesus tem uma palavra, você quer ser liberto disso? Se a pessoa falar, quero, você vai falar, vamos lá semana que vem. Quem entendeu isso aqui? Estamos juntos nessa pegada? Vamos juntos? Quem está com abstinência de café aqui? Hoje estamos entregando o nosso jejum de café. Tem gente que está até comemorando, né? Mas sabe o que eu fiz? Eu tinha que ter começado o jejum do café no domingo, começamos na segunda. Hoje tinha que começar o novo jejum, vamos começar amanhã, mas como vamos fazer? Vai começar amanhã e vai terminar no sábado, porque no sábado eu vou lançar o outro jejum, que vamos começar no domingo, fechou? Quem está nesse propósito dos 7 jejuns e votos, vamos seguir. Então, para amanhã, a gente vai iniciar o jejum de pão. Meu Deus, hein? Tá vendo aí? Foi bom você ter falado pães, porque falar assim, mas pastor, aquele pão doce é pão? Você que é visitante, esse propósito de jejum que estamos fazendo é que se nós queremos algo de Deus, que tal nós tirarmos alguma coisa que tem sentido em nossas vidas e apresentarmos para Deus? Nós ficamos uma semana sem comer doces e sobremesas. Ficamos uma semana sem tomar cafezinho. Quem sentiu dificuldade do cafezinho? Meu Deus, né? O cafezinho, Jesus, tira o café. Essa semana a gente vai tirar os pães. Oi? Então, tem um negócio aí, estão dizendo assim, pastor, é pizza. Não, mas está bem claro ali, é pão, né? Pão é pão, pizza é pizza. Mas cabe você. Então, vocês que estão se colocando na prova, eu não queria nem meter isso, mas você falou que é massa de pão, então se é massa de pão... acabou, acabou. Tem coisa que eu sou de boa. Tipo, eu nem sabia que era massa de pão, mas já que você falou, então... Ó, então, ó, tudo que é pão, aos que estão no propósito. Não estou, mas eu vou fazer dessa vez semana. Você vai cortar o pão. E você vai orar ao Senhor todos os dias por milagres. A campanha é 40 dias de milagres. Beleza? Estamos juntos nisso? Quem estiver, não, pastor, não consigo fazer jejum. Então, e para outra semana? Quem é do culto nos lares, grupo dos lares, já sabe de todos os jejuns, de ponta a ponta, não sabem? Já sabem. E eu quero fazer outro desafio. Eu queria muito que cada casa de Jardim Meriti fosse um ponto de culto. O primeiro propósito é alcançar a sua casa. E se tiver ambiente, a gente chama os vizinhos. Mas o primeiro propósito é alcançar a... E se tiver ambiente, a gente acrescenta alguns vizinhos. Até o dia 31. Uma vez na semana. Eu fiz semana passada o primeiro cursinho. Semana que vem eu vou fazer um outro curso para quem quiser. Mas eu vou passar uma mensagem amanhã. E você no particular vai ter que falar assim, eu quero fazer isso na minha casa.
Aí eu vou marcar o dia na semana e a gente vai estar aqui 2 horinhas. E eu vou explicar todo o processo. Como vai fazer lá, vou dar todas as informações, inclusive de todas as temáticas, todos os jejuns, e é para a sua vida. Eu gostaria de máximo de casas aderindo a isso. Mas como assim? Eu só tenho eu, minha esposa, meu filho e minha filha. Então é isso, é na sua casa. Mas eu posso então chamar alguém? Pode. Sente um ambiente. Primeiro alvo é a casa. Se tinha um ambiente favorável, chama algum vizinho. Mas não chama, sempre chama, fala, vamos fazer até o final. São todas essas mensagens aqui. Eu queria fazer contigo até o final essa campanha. Tá bom? Deu para entender? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Tendo dito isso, pessoal, eu queria chamar o Ministério Diaconal aqui à frente. Nós vamos ceiar.